Participe conosco de mais um estudo dos valores de Cristo através dos Evangelhos. Estamos identificando quais foram os valores de Jesus Cristo durante o seu ministério. Ao final de cada estudo, somos desafiados a confessar esses valores como nossos também. Hoje falaremos sobre o valor que Jesus Cristo deu ao amor. Encontramos nos Evangelhos o registro dos diálogos que Jesus teve com diferentes pessoas durante o seu ministério de 3 anos aqui na Terra. Você nunca parou para pensar qual seria a sensação de estar frente a frente com Jesus, conversando com Ele? Isso seria fascinante por vários motivos. Certamente seria uma experiência marcante e que transformaria nossas vidas. Mas seria mais impressionante e marcante se pudéssemos ter esta conversa frente a frente com Jesus e poder observar o amor dele exalando de suas palavras, do seu olhar, de suas atitudes. E tudo isso à medida que percebêssemos o amor que as pessoas lhe dedicavam. Um teólogo muito conhecido certa vez foi questionado: qual o pensamento mais profundo que já passou por sua mente? Depois de tocar os dedos por uns 30 segundos, aquele gesto típico com as mãos que a maioria dos teólogos e filósofos faz, a típica posição do pensador, então ele respondeu: Jesus me ama, assim a Bíblia diz. Apesar de simples, entendemos a profundidade desta afirmação se compreendermos o valor que Jesus deu a si mesmo. Vimos que Jesus era Deus em carne e seu nome, conforme a profecia que anuncia o seu nascimento, seu nome era Emanuel, que significa Deus conosco. No Evangelho de João aprendemos que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus era Deus em carne, em um corpo humano. Ele era Deus em carne e osso. Se isso for verdade, eu creio que é, então tudo que se aplica a Deus aplica-se também a Jesus Cristo. Deus é luz e Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Deus é amor. Então Jesus Cristo é o amor encarnado. Deus em carne e osso. Então é isso? Você já leu os textos da Bíblia que declaram explicitamente que Jesus amava as pessoas? Eu gosto particularmente da história do capítulo 11 do Evangelho de João. Duas irmãs, Marta e Maria, tinham um problema. O irmão delas, Lázaro, estava doente. Na verdade, segundo o original grego, ele estava muito doente. Poderíamos dizer que o caso dele era preocupante, grave. Por isso elas mandaram um recado para Jesus. E o recado dizia assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Que maneira boa de descrever alguém, hein? Jesus, aquele a quem amas, está doente. Que coisa incrível, não? Para elas, era óbvio que Jesus amava Lázaro, o irmão delas. Por isso elas quiseram contar para Jesus que Lázaro estava doente e o fizeram com estas palavras: aquele a quem amas está doente. Você já conhece a história, né? Sabe que Lázaro acabou morrendo e que Jesus chegou para o seu velório. E é até possível alguém dizer: bom, mas ele chegou até atrasado para o velório, né? Chegou atrasado para o velório também. Fato interessante é que Jesus nunca chega atrasado, ele chega exatamente na hora certa. Mas o capítulo 11 de João conta que quando ele chegou e ficou sabendo que Lázaro estava sepultado, e enfim, Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. E a palavra grega para chorou aqui indica que foi um choro com soluços, o que demonstra como a fé de uma pessoa pode ficar enfraquecida diante de uma situação de morte de algum ente querido. Você pode dizer: puxa vida, mas até Jesus chorou? Exatamente. O texto bíblico relata que as pessoas comentaram: vejam como ele o amava. Porque esta palavra grega para chorou que lemos aqui, Jesus chorou, significa que ele chorou soluçando, triste. Mas você conhece a história. Jesus chamou Lázaro para fora da sepultura. Lázaro ressuscitou. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, lemos a história de um jovem rico que correu até Jesus para conversar com ele. É provável que você já conheça essa história.
Ele perguntou a Jesus o que teria de fazer para conseguir a vida eterna, e Jesus respondeu: Vocês conhecem os meus mandamentos, não? E você conhece meu mandamento, né? E citou alguns dos mandamentos referentes às pessoas com quem nos relacionamos. E aí, então, aquele jovem rico disse: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus respondeu: Falta-lhe uma coisa. Os primeiros mandamentos que Jesus citou para aquele jovem tinham a ver com o nosso relacionamento com o próximo, mas o que Jesus falou a seguir tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Jesus disse: Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Tudo isso poderia ser resumido numa frase: Deus em primeiro lugar. E isso tem a ver com os mandamentos que comandam o nosso relacionamento com Deus. O rapaz tinha negligenciado esses mandamentos. O dinheiro era o seu Deus, e Deus deve ter o primeiro lugar na nossa vida. As palavras de Jesus caíram pesadas sobre aquele rapaz, que se virou e foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus rejeitou aquele jovem. Eu conheço um teólogo, um estudioso da Bíblia, que acredita que aquele jovem voltou depois de avaliar os prós e contras, e ele acabou seguindo a Jesus. Segundo esse teólogo, este jovem foi João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. E se você lhe perguntar se ele realmente acredita nisso, ele vai justificar, dizendo que no Evangelho de Marcos aparece uma pequena observação sobre esta conversa que não aparece nos outros evangelhos. É um detalhe simples. Um pouquinho antes de Jesus dizer para aquele jovem o que lhe faltava, Marcos acrescenta assim, Jesus olhou para ele e o amou. E aí disse: Falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse teólogo questiona como Marcos poderia saber deste pequeno detalhe. Lendo essa história nos evangelhos, percebemos que os apóstolos presenciaram esta conversa, mas de longe. Podemos concluir que João Marcos devia ser o jovem rico, porque só ele saberia que Jesus olhou para ele, para o jovem, e o amou, antes de dizer: falta-lhe uma coisa. Portanto, João Marcos, no caso, sendo aquele jovem rico, sentiu esse olhar de Jesus, este olhar que expressou o amor de Jesus. Se João Marcos era ou não jovem rico, não importa tanto, mas quer ele fosse aquele jovem rico ou não, ele sabia que Jesus o amava de verdade, olhando bem nos seus olhos. Conforme sugere o original grego, disse-lhe que ainda faltava uma coisa. Não ignore esse pequeno detalhe nesse diálogo de Jesus, hein? Não ignore a maneira como Jesus amava as pessoas que passaram pelo seu caminho enquanto viveu aqui. Creio que isso aconteceu não apenas com Marta, Maria, Lázaro e o jovem rico, mas com todo mundo. Com os publicanos e pecadores também, como, por exemplo, a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, e também com os pecadores e publicanos que participaram do jantar que Mateus ofereceu a Jesus depois que se converteu. Marta e Maria se referiam a Lázaro como aquele a quem amas. É claro que isso também se aplica aos discípulos que Jesus recrutou. Você já reparou como o apóstolo João se refere a ele mesmo no seu evangelho? O discípulo a quem Jesus amava, assim ele diz. Encontramos esta referência no Evangelho de João 5 vezes. Durante a crucificação de Jesus, João ficou próximo à mãe de Jesus. Jesus, demonstrando amor e cuidado para com ela, incumbiu João, o discípulo que amava, da responsabilidade de cuidar dela. João descreveu esta cena no seu Evangelho, no capítulo 19, versículo 26, dizendo assim: Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. No capítulo 20, versículos 1 e 2, João está descrevendo os acontecimentos após a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Vocês não acham interessante a maneira como João se refere a ele mesmo?
É claro que nesta passagem ele deixa implícito que o Senhor também amava Pedro, porque escreveu: Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. A expressão o discípulo a quem Jesus amava aparece mais uma vez nesse capítulo, no versículo 7 do capítulo 21. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. E no versículo 20 do mesmo capítulo lemos a mesma referência. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. João tinha plena consciência de que Jesus o amava. 60 anos depois de ter vivido com Jesus, ele ainda tinha esta mesma consciência e escreveu o seguinte na introdução do livro do Apocalipse: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Podemos ver que quando João conheceu Jesus Cristo, conheceu alguém que o amou. Ele sabia que Jesus o amava. Parece que João não se conformava com todo este amor. Parece que ele vivia empolgado com o fato de ser amado por Jesus. Por isso ele se referia a ele mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Vemos isso acontecer do começo ao fim do seu evangelho. E no final ele escreveu: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Deixe-me repetir essa citação de João, feita 60 anos mais tarde, ao escrever o livro do Apocalipse, que mostra a convicção desse amor. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes. Tenho certeza que Jesus amou todos aqueles a quem encontrou, pecadores e publicanos, pessoas tementes a Deus, os discípulos que comissionou para serem apóstolos e todos os que passaram pelo seu caminho. Todos foram amados. Diante de tudo isso que você acabou de ouvir, eu lanço o seguinte desafio. Se eu perguntar para você qual é o pensamento mais profundo que você já ouviu, será que você vai responder como aquele teólogo? Jesus me ama, assim a Bíblia diz. Outro desafio. Você sabia que você deve ser como Cristo em carne e osso? Você deve ser a encarnação de Jesus Cristo, ele deve viver através de você. Você deve viver como Jesus, que amou os pecadores e todos aqueles que passaram por sua vida. Eu espero você para o próximo programa. Até lá.